Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo o vídeo, dependendo da hora também que eu conseguir publicar. Inicialmente era para ter publicado de manhã, não deu, mas vamos que devagar se vai longe. Aqui a gente está no nosso simulador do Arduino, lembrando a conversa que a gente teve. O simulador é importante principalmente nessa fase de aprendizagem, para quem ainda precisa aprender realmente conceitos que eventualmente nunca ou raramente ou bem superficialmente olhou anteriormente. E como aqui o projeto com Arduino é um projeto de eletrônica, e mexer, manipular componentes eletrônicos às vezes é um pouco mais... Não é complicado, é delicado mesmo. A gente literalmente pode quebrar se usar a força errada. Então utilizar um simulador é muito útil para a gente desenvolver o conceito, desenvolver as ideias e aprender antes de colocar na prática real mesmo de um componente, de um protótipo, que nós faremos no nosso curso. Esse curso não será apenas de simuladores, lembrando da conversa que a gente teve. Simuladores são importantes para a gente aprender, mas colocar em prática é tão importante quanto. Então, nas primeiras aulas a gente utiliza os simuladores, depois a gente vai para o projeto real. Tem os componentes, tem as peças, tem as plaquinhas Arduino, e nós utilizaremos essas plaquinhas, esses componentes nos nossos projetos. Aqui o nosso simulador é o OkiWi. Eu já utilizei esse simulador antes com outras turmas, com outra turma no singular. E ele é muito legal, muito interessante. Dando uma passada geral aqui, a gente pode escolher um simulador utilizando a plaquinha Arduino Uno, pode escolher um simulador, uma simulação utilizando a plaquinha Arduino Mega, ESP32, Arduino Nano e Raspberry Pi. E a MicroPython ESP32 e outras eventualmente também podem ser utilizadas. Para utilizar o simulador, a primeira coisa que a gente faz é cadastrar aqui no site do simulador. E a gente faz isso clicando no íconezinho Sign Up, Sign In, o botãozinho roxinho que fica ali no canto direito superior. Clica nele, pode utilizar uma conta do Google, pode utilizar uma conta do GitHub ou pode utilizar algum e-mail pessoal que você já tenha. Eu utilizo minha conta no Google, que já está cadastrada aqui, eu já criei. É só fazer login que ele começa a utilizar. A minha conta pessoal é essa daqui. Como a minha senha já está cadastrada no navegador, ele passa direto sem problema algum. Então eu já fiz o acesso na minha página pessoal do simulador. A foto do meu perfil aparece ali. Quando eu clico na foto do perfil, eu posso ver aqui quais são os meus projetos que eu já desenvolvi. Quem estiver começando, é uma lista que está vazia, a gente pode incluir projetos. Como eu já utilizei esse site anteriormente, na parte dos meus projetos, eu já tenho alguns projetos aqui. Quem estiver começando com a lista vazia, não vê plaquinha nenhuma aqui, mas a gente já começa adicionando a nossa primeira plaquinha. Só vim aqui nesse link do New Project, esse sinalzinho de mais. A gente clica aqui em New Project e escolhe qual que é a plaquinha base do nosso projeto. Tem várias opções, como vocês podem ver aqui. A gente escolhe a primeira, que é a Arduino Uno, clica nela e abre a nossa tela aqui do simulador. Do lado esquerdo, a gente escreve o nosso aplicativo que será executado pelo Arduino e do lado direito a gente tem a nossa plaquinha do Arduino Uno. Mais detalhes a gente vê daqui a pouquinho. Nesse primeiro passo, para quem fez montagem de computador, para quem fez banco de dados, na primeira aula, a primeira coisa que a gente fez é meter a mão na massa para visualizar o que pode fazer, o que pode acontecer. Então a gente já vai aqui para um projetinho direto. Vocês podem ir dar uma pausada aqui no vídeo, faz o cadastro no site do OkiWi, deixa o meu videozinho aí do lado. Quem tiver olhando aí duas telas, ou quem estiver na mesma tela, coloca o videozinho do lado, ou vai assistindo, vai apertando pause e já pode vir direto aqui realizando os mesmos passos que eu farei aqui agora com vocês. Então a gente criou o nosso primeiro projeto e a gente já vai vir aqui para o lado direito, onde a gente tem a nossa plaquinha do Arduino. Quando passo o mouse em cima, ela fica destacada.
Depois a gente vê alguns detalhes a mais para utilizar aqui o nosso simulador. Mas a primeira coisa que nós faremos é clicar no sinalzinho de mais, esse botãozinho roxinho que tem aqui, para adicionar uma nova parte, para adicionar um novo componente. Clica nele uma vez, clica com vontade, aparecem vários componentes aqui, o nosso LED, o botão, o resistor, esse switchzinho é um botão para cima e para baixo, depois a gente vê com mais detalhes, um tecladinho para a gente poder passar alguns comandos dependendo do projeto, e vários outros componentes que tenho aqui. O nosso primeiro componente que será utilizado é o LED. É só clicar uma vez no LED que ele aparece aqui vermelhinho para a gente aqui embaixo. Clica nele uma vez, segura o dedo, a gente arrasta aqui para o lado para deixar o nosso LED pertinho aqui da nossa placa. O LED ele tem duas perninhas, uma perninha reta e uma perninha na diagonal. Depois, nas aulas de eletrônica, a gente vê com mais detalhes o que isso significa. Posso adiantar, né? O LED ele tem o lado certo e o lado errado. É igual a pilha, tem o lado positivo e o lado negativo. Alguns componentes eletrônicos eles têm lado positivo e negativo, outros componentes não têm. Tanto faz a ordem, a maneira como você conecta. No caso do LED tem que tomar cuidado. A letra D é de diodo, e aí mais para frente a gente conversa sobre diodo. Light Emitting Diode. Mas voltando aqui para a parte do nosso projeto, não é aula de componentes eletrônicos ainda. No nosso projeto a gente tem um LED com a perninha reta e a perninha na diagonal. A perninha reta, a gente clica nela, a gente chega o mouse perto dela, aparece um quadradinho verdinho. Clica nesse quadradinho verdinho, puxa sem segurar, eu não estou segurando o botão do mouse, eu cliquei uma vez, soltei, ele já tem um fiozinho que está preso aqui. Eu clico uma vez aqui na área cinza para fazer um zigue-zague. Toda vez que eu vou clicando, ele vem fazendo um caminho aqui, vai meio que dobrando o fiozinho. E eu clico aqui na porta GND. Lembrando, todas essas conexões do Arduino são portas de conexão. Clico uma vez na porta GND e eu desci um fiozinho lá da perninha reta do LED até a porta GND da minha plaquinha do Arduino. Clico uma vez em cima da porta e vou apagar a minha porta para fazer de novo. Quem não conseguir descer fazendo o zigue-zague, clica uma vez na porta, na perninha reta, nesse quadradinho verdinho, puxa, não é clicar, segurar o dedo e descer não. Você vai clicar, soltar o dedo, só dar um clique mesmo e escorrega o mouse aqui na porta GND, clica uma vez na porta, ela já está ali para a gente, pode escolher a cor, a gente não vai fazer nada disso agora, clica uma vez aqui fora, a gente tem um fiozinho verdinho que ele vem descendo da perninha reta do LED até a minha porta GND na minha placa Arduino. Agora eu vou na perninha diagonal, chego o mouse perto dela, aparece o quadradinho verdinho, clico com o mouse no quadradinho verdinho e puxo até aqui embaixo na porta número 7. E clico uma vez ali na porta número 7. Então, a minha perna reta do LED, eu cliquei uma vez no quadradinho verdinho, depois eu desci com o mouse até a porta GND e cliquei uma vez. Depois a perninha na diagonal, eu cliquei uma vez no quadradinho verdinho, depois eu desci o mouse e cliquei uma vez na porta número 7. Pronto, é isso que a gente tem aqui no nosso primeiro projeto, utilizando o simulador WalkUI para fazer um projeto com Arduino. Aqui do lado esquerdo, a gente vai programar como que esse LED funcionará na nossa plaquinha do Arduino. Lembrando que a plaquinha ela controla todos os componentes que estão conectados nela e a gente precisa indicar para a plaquinha, para esse processadorzinho, como que ele deve ativar e desativar cada componente que está conectado. Nesse nosso primeiro projeto é apenas um LED, a gente tem que indicar para o nosso chip, para o nosso controlador do Arduino,
como que esse LED será aceso ou apagado, dependendo do que a gente quer fazer. Deixa eu desligar um aviso aqui na tela. Pronto. Voltando aqui para o nosso código, para o nosso projeto. A gente estava do lado direito no nosso projeto do simulador. Agora a gente vai para o lado esquerdo para programar o nosso simulador. Aqui tem duas funções, a função setup e a função loop. Antes da gente escrever alguma coisa nessas funções setup e loop, a gente precisa escrever um códigozinho antes da função setup. Então a gente vem aqui, antes do nome void, clica com o mouse, aperta o Enter para descer a função setup. E na linha 1, que agora está vazia, a gente coloca esse comando define LED. A gente conectou a porta diagonal, a perna diagonal do LED na porta 7 da nossa plaquinha do Arduino. Então o primeiro comando que a gente coloca na linha 1 do nosso código é indicar que o nosso LED, que a perna diagonal do LED, que é a perna que será ativada, ela está conectada na porta de número 7 da nossa plaquinha do Arduino. Pronto, acabou. É isso que a gente acabou de fazer aqui. Agora na função setup, já tem até um comentário para a gente colocar o nosso código bem ali. Setup em inglês significa configuração e o que a gente fará aqui é a configuração. A gente fez a montagem do LED na plaquinha Arduino, agora a gente faz a configuração do nosso programa para que ele saiba corretamente utilizar o nosso LED. E essa configuração significa que a gente tem que indicar para o Arduino como que ele usa a porta de número 7. A gente utiliza essa função pinMode. A gente vai indicar que é para o LED nessa primeira linha, nessa primeira linha, a gente indicou que o LED ele está conectado, a perninha diagonal dele, na porta 7. Então aqui eu já posso utilizar o meu LED que eu coloquei ali e eu vou indicar que é output. E coloco um ponto e vírgula aqui. Quem ainda está aprendendo programação, não se preocupe que a programação aqui é muito tranquila. São algumas funções que serão utilizadas e esses parâmetros, esses valores que a gente passa para as funções, é exatamente isso que a gente precisa aprender. Então agora é só lembrar o que eu disse no início. Nessa primeira aula, nesses primeiros minutos, é para vocês verem o que pode acontecer e o quão simples é fazer alguma coisa. Então aqui eu estou indicando que o meu LED ele será utilizado como output. O que significa esse output? Significa output é saída em inglês, que o Arduino utilizará o LED como saída. Mais para frente a gente aprende esse conceito de forma mais exata, de forma mais acadêmica, de forma mais pedagógica, mas por hoje a gente só precisa perceber que sendo uma porta de saída, um sinal de saída, significa que o Arduino ele envia comandos. Tudo que eu precisar enviar para o meu LED, que no caso é só o comando para ativar, eu utilizo essa porta que eu defini ali anteriormente. E o Arduino automaticamente ele envia um sinal porque no setup a gente indicou que é para ser output. Se ficou estranho, aceita que é mais fácil, depois a gente aprende. Escreve, vai na fé, na confiança, é só escrever que é tranquilo e nas próximas aulas a gente aprende, nos próximos exercícios a gente aprende com mais certeza, com mais confiança, com mais pedagogia. A gente só tem um componente conectado, a gente só precisa configurar essa perninha diagonal, já está configurado. A gente pode vir aqui para a nossa função loop. O que é essa função loop? Loop é uma repetição. Quando a gente liga o Arduino, essa função loop constantemente executada.
tudo que eu escrever ali constantemente se repete, porque o propósito da função loop é exatamente essa repetição. E o que eu quero repetir aqui? Um comando apenas para a gente ver acontecer aqui, que é esse comando aqui, o digital write led high. Deixa eu escrever com letra maiúscula. Opa, passou demais do ponto aqui. Pronto, ficou azulzinho, bonitinho. Isso, opa, saí do foco aqui. Deixa eu puxar para cá, sem evitar que caia. Uma coisa importante quando estiver escrevendo, perceber se os nomezinhos output, input, high, low, se eles ficam azulzinhos. Depois a gente aprende com mais detalhes. Mas aqui, pronto, finalizei. A princípio, o que eu quero que o Arduino faça é apenas acender esse LED com esses três comandos. O primeiro deles, na linha 1, eu estou definindo a localização de onde eu coloquei o fiozinho do LED. No projeto do lado direito, a gente colocou o fio verde do LED na perninha diagonal, na porta 7. Do lado esquerdo no código, eu estou indicando que a perninha diagonal está conectada na porta 7. Esse foi o primeiro comando. O segundo comando aparece na linha 4. Na linha 4 eu estou dizendo que o meu LED é para ser utilizado como um componente de saída. E o meu terceiro comando ele está na linha 10, é quando eu envio um sinal alto, o high, é um sinal para ativar exatamente o meu LED que está na minha porta 7. Literalmente é isso aqui que a gente faz. Quando volta aqui para o lado direito, tem esse botãozinho de play, que é esse botãozinho verde, para ativar, para iniciar a nossa simulação. Clico nele uma vez, pronto, ativou o LED. O que é muito, muito, muito simples. Se a gente tivesse vários LEDs, seriam vários comandos similares a esse comando da linha 10 do Digital Write. E é isso. Essa é a maneira simples que tem para programar o Arduino. Não tem nada de complicado, nada de difícil. Pode pensar, mas é só um LED. O próximo videozinho a gente vai utilizar 3 LEDs e vocês verão que literalmente na linha aqui com um LED, a linha 1 é só uma linha, com 3 LEDs eu preciso de 3 linhas iniciais. No setup eu tenho uma linha para indicar como é o funcionamento do meu LED, com 3 LEDs eu tenho 3 linhas. Na linha 10, quando eu ativo o meu único LED, se eu tenho 3 LEDs, eu ativo 3 vezes. É muito, muito, muito simples utilizar o Arduino. Esse primeiro videozinho a gente vai encerrar por aqui e depois vocês seguem para o segundo videozinho. Beleza? E segue para lá mesmo, hein?